Ei, Luiz Marcelo com você aqui, Aliança Ativa, ativar a sua aliança para ativar a sua identidade e conectar o espírito com o corpo físico, que não é você. Você é uma alma encarnada nesse corpo físico e a maioria não tem noção disso. Um piano não toca sozinho, um piano precisa de um pianista. Esse corpo, para estar animado, precisa de você, de mim. Senão, é um cadáver. O Aliança Ativa é isso, todo dia ativar a nossa identidade, mas tem mais algumas coisas importantes que acontecem no Aliança Ativa. Uma é alinhar os nossos corpos terrestres, corpo físico, corpo de sensações dos 5 sentidos, corpo emocional e corpo mental. São 4 corpos que operam aqui e nós precisamos alinhar esses corpos. É muito importante alinhar esses corpos. Nós fazemos isso todos os dias, quase todos, de segunda a sábado. Depois, ativar essa identidade e assumir o Espírito Santo como seu guia maior. Nós fazemos todo dia isso, essa aliança, para que o Espírito Santo possa nos conectar com o Deus vivo. Só Ele
pode nos guiar e nos colocar diante do trono. E diante dele pedir misericórdia. Lavar a você mesmo como lava o sapato, como lava as suas roupas, como uma casa é limpa. Você precisa se limpar na qualidade de alma. E só o Deus vivo pode fazer isso. Pedir misericórdia e perdão, assumir suas transgressões. E por último, algo muito especial. Você vê a sua melhor versão. Melhor versão do seu corpo físico, melhor versão da sua casa, a melhor versão dos seus empreendimentos, das suas relações. Uau! Você direcionar seu barco para onde ele tem que ir. Isso é somente aliança ativa. Nós ativamos nossa aliança com tudo isso. Todos os dias eu convido você que a gente esteja junto. Comece o dia assim, botando pressão no sol e dizendo como é que você quer que caminhe o seu dia. Eu te espero junto. Bom dia, queridos, bom dia com alegria, bom dia com paz no coração. Que alegria estar aqui com vocês para mais uma live da manhã. Estou muito feliz mesmo. Espero que vocês tenham dormido bem. Eu dormi melhor essa noite. Vamos ver se isso engata, né? Para esse final de processo que eu tô aí, das infecções respiratórias que eu tive. Muito bem, amados. Nós renderemos graças a Nechael, 21ª frequência. Bom dia, Elaine. Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Então, renderemos graças a Nechael, 21ª frequência de um único Deus. Render graças a Nechael é render graças ao próprio Deus vivo. Nós precisamos ter consciência disso, plena e pura. Ele traz aqui, entre outras coisas que nós leremos e entraremos em contato com também Gênesis 14, nós vamos a Gênesis 14 hoje. Ele traz algo muito importante. Faz com que o meu projeto de futuro não seja um sonho em vão. Só nessa frase nós poderíamos nos debruçarmos muito tempo. O que é projeto de futuro, né? O que é uma arquitetura, o que é esse sonho, né? Então, um sonho em vão, mas para que eu tenha isso eu preciso projetar muita coisa, mas nós veremos isso daqui a pouco. A primeira coisa que nós faremos e que nós devemos fazer todos os dias, absolutamente todos os dias, é fazer a nossa conexão matinal, fazer a nossa aliança ativa, ativar nossa aliança, ativar com a nossa aliança com o próprio Deus vivo, conosco mesmos. Vamos fazer a nossa aliança ativa tão importante e fazê-la todos os dias. Isso é o mais importante. Não só fazê-la, mas fazê-la todos os dias. É essa constância, esse ritmo que vai fazer com que você dê um salto na sua vida. Tá bom, amados? Então, bora fechar os nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, eu convido você a experimentar. Permita que eu te conduza para que você possa ter essa experiência. Eu garanto que você não vai se arrepender. Ao contrário, você vai me agradecer muito. Mantenha as pálpebras relaxadas e sentindo o ar entrando e saindo. Esse é o primeiro movimento que nós devemos fazer. Observar a nossa própria respiração.
ar entra e sai. Mantendo foco na respiração. Leve sua consciência ao corpo físico, que é o corpo mais denso que nós temos. É o último deles. Corpo da ação. E observe ele na sua dimensão plena e pura. Observe ele em toda essa estrutura óssea, muscular. As articulações dos tornozelos que ligam os pés, a panturrilha, a tíbia. Dos joelhos, dos quadris. Dos pulsos que ligam as mãos ao antebraço, cotovelos, ombros, observar os membros inferiores e superiores, toda a extensão da coluna e as costelas que protegem os órgãos. Tomar consciência desde a bacia até a cervical dessa coluna, que te deixa ereto e ao mesmo tempo flexível, aos lados, à frente e atrás, em movimentos aspiralados. Sinta e perceba essa coluna, como ela é mágica e importante. A caixa craniana que protege o lado direito e o esquerdo do cérebro. Os 7 buracos da caixa craniana conectados a todo o setenário sagrado, os dias da semana, as notas musicais, as cores do arco-íris, os olhos, os ouvidos, as narinas e a boca, entradas de experiência direcionar sua consciência ao coração e preencher seu coração de graça e alegria e glória de mais uma manhã. Sentir o pulsar desse coração. Se você está chegando aqui agora, simplesmente feche os olhos e me acompanhe. Confie em mim. Você não vai se arrepender. Pulsar desse coração que acontece desde que você chegou no plano da Terra. Tomar consciência, lembrar e relembrar todos os dias que você não é esse corpo físico, você habita ele. Essa engenharia graciosa que foi lhe presenteada, que depende desse coração pulsando, desse pulmão inflando e murchando. Lembrar e relembrar que um dia você não habitará mais aí. Um dia esse coração vai parar, esses pulmões não vão mais inflar. A saliva não vai mais descer. Esse estômago vai parar, o intestino também.
Todas as atividades vão cessar. E dê graças a esses rins que filtram milhares de litros todos os dias. A bexiga que acomoda o líquido que vai ser expelido. Vai retornar à terra. Os órgãos reprodutores que permitiu que esse corpo fosse produzido, para que você estivesse aqui. Tomar consciência plena e pura do que é esse corpo físico, do que ele representa. E se encher de graça de você ter essa oportunidade mais uma manhã de estar desfrutando daqui, da terra. De tornar esse sonho não em vão, esse sonho com sentido. Elevar a consciência a um corpo mais sutil, portanto mais poderoso. E perceber o tato na pele, o aroma nas narinas, o gosto na boca. Tão nobre, tão digno, tão puro, tão belo. Os sons que chegam aos seus ouvidos. Levar a consciência ao terceiro corpo, a terceira dimensão terrestre, e observar o sentimento que habita dentro de ti. Acolhê-lo com graça e glória. Tomar consciência que são só experiências que dão a qualidade da experiência, que dá a qualidade da relação. O pequeno milagre, ele continua existindo e acontecendo. Seu ar entra e sai. Tomar consciência dessa respiração mais de uma vez por dia. Se deixar surpreender da respiração acontecendo. E você contemplando ela. Uma simples respiração. Levar a consciência a um campo mais sutil, portanto mais poderoso. Observando seus pensamentos. O quarto corpo, a quarta dimensão terrestre. E deixar que os pensamentos passem, só observando eles. Se você está comigo aqui agora, feche suas pálpebras e me acompanhe, porque isso pode mudar a sua vida. Deixe que os pensamentos passem, que nem pássaros voam e vão. Mantenha-se focado na sua observação, no eu observador. Sentindo o ar entrando e saindo, constante e gradual, mágica e fluidicamente.
tomar consciência dessa primeira etapa concluída, de observar os seus 4 corpos: físico, sensorial, emocional e mental. De tomar plena e pura consciência que cada um tem sua função, precisa cumprir sobre a tua ordem, sobre o teu governo, sobre a tua liderança. E assim, consciente que está em elevar a consciência ao topo da cabeça, ao seu 7º ponto de energia, o mais alto, a tua coroa, e observar a coroa que te coroa, que te dá a sua real beleza, que contém os seus valores, seus dons, talentos e virtudes, que só você tem, mais ninguém. Observar essa coroa de ouro, prata, metais preciosos e pedra preciosa. Coroa de 12 olhos, que tudo vê, que tudo observa, que te conecta com a hierarquia superior. E aqui nós tomamos consciência de que absolutamente nada vai ser executado, do que precisa ser executado, sem a conexão da tua coroa com a coroa sagrada e divina de Keter. Estabelecer as bases dessa coroa, que é a comunhão com Cristo e a aliança com o Espírito Santo. Então declare comigo mais uma manhã, confirmando e reafirmando: eu aceito Cristo dentro de mim. Eu comungo a energia cristal, cristalina e crística da justiça e do amor. Eu tomo as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos são pautados no justo amor e no amor justo. A minha coroa e o meu reinado comungam das energias crísticas. É um reinado justo como o de Salomão e amoroso como o de Cristo. Eu sou o Cristo vivo andando no plano da terra. Respira fundo. Declare comigo: ó Santo Espírito, ó Sagrada Shekinah, Espírito feminino do Deus vivo, eu me conecto contigo hoje e sempre. Sê meu orientador e meu guia. Sopra os meus ouvidos, esparge luz às minhas visões internas. Continue desenvolvendo a minha clara visão e minha clara audição. Eu sou um contigo, hoje e sempre. Respira fundo. Solta e vai observando a Santíssima Trindade acima. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sinta a cascata de luz que desce em direção à tua coroa e inunda todos os seus átomos, todas as suas células, seus ossos, seu sangue agora é um sangue real, a qualidade da cor rosa clara, vibrando na frequência de Mestra Rovena e suas hostes. Seus pensamentos, sentimentos, suas visões são todas rosa clara agora.
seus ossos, seu corpo todo é rosa clara. E isso se esparge de dentro para fora em todo o ambiente. Inundando e contaminando ele do amor incondicional de Deus, da frequência conectada ao rosa claro. Sua casa, espalha aos vizinhos, a todo o seu bairro, ao município, ao estado, ao país. Lagos, rios e mares são inundados com rosa clara. Um raio saindo de seu peito se direciona a cada ser que convive contigo e que você ama e que faz sentido na sua vida. Rápido, mais rápido que a luz, no proto-pensamento, todos vão recebendo esses raios. Não esqueça de jogar esse raio aos inimigos também. Aqueles que de alguma forma têm conflito contigo ainda. E esse é o raio do perdão, é o raio do amor, da misericórdia, da compaixão. É o raio do amor incondicional, do divino e do sagrado. E eleve sua consciência, espalhando esses raios a todos os líderes mundiais, a todos os presidentes, monarcas de cada país, aos juízes, aos ministros, aos líderes políticos e não políticos. Cada um que exerce uma liderança, mesmo em sua casa, recebe esse raio agora no planeta. Todo o planeta é inundado e contaminado com o raio do amor incondicional. Você agora observa o planeta flutuando e vê a frequência rosa nele. Apesar de azul, rosa. E observe a lua que joga seus raios, que mexe com as águas, que trabalha por esse planeta desde que ele existe. Que observou cada ser humano que já passou nesse planeta. E acima o sol sagrado, que deu vida a tudo, inclusive a lua. Que sustenta a vida. E um triângulo no meio, entre o Sol e a Lua. E observe essa arquitetura plena e pura. Direcione sua consciência acima do Sol,
do planeta Saturno e seus anéis. E entre em contato com a frequência de Saturno, da responsabilidade, da sua missão. E sinta a presença do próprio Deus vivo em tudo e em todos. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse universo que vemos agora e de outros. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo. Pai e Mãe dentro e fora de nós, ó Abba querido. Alinhados estamos, conectados e conscientes. Aqui nos apresentamos diante de Ti, nos curvamos diante de Ti, Senhor. Apesar dos obstáculos, em qualquer nível que se encontre, para rendermos graças a Ti, Senhor, para mais uma manhã nos colocarmos à disposição da Tua grande obra de ser mais um dos Seus exércitos. Humildemente nos apresentamos e nos curvamos a Ti, Senhor. Que possamos cada dia mais nos tornarmos esse Laioeste, esse pilar de luz. Trabalhando para a grande obra, alinhados e conectados no mundo oculto das causas da luz, comungando da ordem de Melquisedeque. Aqui estamos, Senhor, em glória e esplendor, nos apresentando a Ti, conectando a nossa coroa à Tua coroa, os nossos corações ao Teu coração, Senhor, o nosso propósito ao Teu propósito. Tu és a glória, o amor, o poder, a porta aberta e viva que nada nem ninguém pode fechar. Seguramos na Tua mão, deitamos no Teu colo, Senhor. Tu és o nosso esteio. Como é bom estar diante de Ti. Como é bom sentir a Tua presença. Que Teu raio de misericórdia, de compaixão e de perdão, Senhor, desça até nós agora, redimindo os nossos pecados, transgressões e inadequações, segundo o nosso merecimento e consciência, para que possamos nos purificar, ó Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Que a purificação vinda de Ti recaia sobre nós, purificando nossa mente, deixando ela translúcida, Senhor, regenerando cada mau pensamento, potencializando cada bom pensamento. Que o raio do Seu supremo amor caia no nosso coração e nossos corações agora, e possa deixar ele leve e puro, como de uma criança. Leve. Que assim possamos olhar a Tua obra, a Tua grande obra, sem distorções, em plena contemplação e esplendor. Que quando olhem para a gente, olhem para Ti, Senhor. Que quando escutem a nossa voz, escute a Tua voz. Que possamos só enxergar a verdade, escutar a verdade, pensar e sentir a verdade, comungar a verdade que vem de Ti.
e assim espalhar a tua suprema aventura, a tua suprema verdade, Senhor. E aqui rendemos graças à tua 21ª frequência plena e pura. E invocamos a Neshael, uma derivação de ti, Senhor. E pedimos que possa fazer que os nossos projetos do futuro não sejam um sonho em vão, e sim algo concreto, digno, conectados aos nossos talentos, propósitos, virtudes e dons. Que tudo que lançamos como fantasias que surgem nas nossas formas de pensamento retorne aos homens como uma chuva de abundância e de verdade, vinda de ti. Faz circular, Senhor, em nossas veias o sopro da eternidade e assim possamos atingir a vida eterna, a imortalidade de nós mesmos. Que não se repita absolutamente nenhum erro do passado e que a gente possa contribuir construindo um universo novo, sobretudo dentro de nós, alinhados a Ti, servindo a Ti, comungando a Tua luz. Livra-nos, Senhor, livra-nos dos caluniadores, dos zombadores, daqueles que estão desconectados ainda, mas causando o mal. Livra-nos deles. Que eles possam ser regenerados por Ti, mas que não se aproximem de nós. Aqueles que combatem a Ti na terra, que não tenham olhos para nós, que não tenham as mãos para poder nos pegar, que não tenham pés para poder nos alcançar, Senhor. Que absolutamente nem pensem em nós, que sejam bloqueados agora, em nome de Ti, que foi, é e sempre será, grande Yod Revav Re. Pela sagrada frequência de Neshael, aqui estamos rendendo graças a Ti, Senhor, hoje e sempre. Registrem a presença do divino e do sagrado, essa conexão plena e pura que vocês estão agora. Registrem isso no seu ser. Que ela possa permanecer o dia inteiro assim. Em cada olhar, em cada relação, em cada reunião, em cada momento que você tiver hoje no plano da Terra. Que essa conexão permaneça assim. E vá densificando a sua consciência. Saturno, o Sol, a Lua, o planeta vai descendo e vendo esse corpo sentado onde ele está, a tua coroa. Veja esse corpo coroado, do Rei e da Rainha que és. A Santíssima Trindade protegendo, Cristo vivo dentro e o Espírito Santo à volta. Os mestres e guias das entidades superiores te protegendo. Tem uma multidão te protegendo. Trabalhando para a grande obra.
e veja o quanto importante é, mas pequeno, que são essas dimensões desse corpo. Nesse corpo que você visualiza agora, há pensamentos, sentimentos, prazeres, e ele é um boneco que se move e tem ações. Ele precisa estar sob o seu comando, na determinação, determinada a ação, na determinação. Além, absolutamente além de tudo que é terreno, conectado com o sagrado e com o divino. Cada pensamento, cada sentimento que vai habitar nesse corpo, ele precisa estar conectado com as hierarquias superiores, em harmonia, em compaixão, em perdão, em iluminação, em propósito pleno e puro, na justiça e no amor de Cristo, na conexão do Espírito Santo em cada um dos 10 mundos, na plena e pura conexão com o Deus vivo. Cada ação tem um propósito, tem uma observância, tem uma pequena pausa para se conectar com o mundo do alto. Cada pausa é um momento de reconexão. Parar, observar. Alinhar o pensamento e o sentimento. E aí sim, decidir pelo livre-arbítrio. Conectado, alinhados. Na tua coroa, com o Cristo, com o Espírito Santo. Com a Lua, o Sol e Saturno, que rege esse ano. Na responsabilidade. Porque você é a voz. Eu sou a voz que comanda os meus corpos. Eu sou a voz da plena e pura consciência. Eu sou a voz da determinação. Eu sou a voz do foco. Eu sou a voz da decisão de cada ação que eu tomo. Eu sou a voz da pausa e da consciência. Eu sou a voz da maturidade espiritual. Eu sou a voz da maestria. Eu sou a voz da excelência. Eu sou a voz do Deus vivo no plano da terra. Eu sou a voz do meu reinado, conectado ao reinado de Yod He Vav He. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Respira fundo. Solta. Sobre o seu comando, vai abrindo os olhos desse boneco de carne. Você é a voz. Esfrega suas mãos. E percebe que movimento amplo, lindo, que é esse corpo. Você tem domínio sobre esse movimento. Você tem domínio sobre esse movimento. Que o sagrado quaternário esteja dentro e fora de ti, dentro e fora da tua casa. Tomar consciência plena e pura, toda manhã, de que nós habitamos esse corpo e uma hora nós não habitaremos mais. Sem lamento, sem lamúria, sem desespero, só com a plena e pura consciência da missão que nós estamos ainda aqui. Despertando mais um dia e dizendo, uau, mais uma oportunidade. Eu continuo habitando esse corpo, continuo habitando essa casa, continuo habitando esse planeta. Porque poderia ser diferente. Poderia ser diferente. E um dia será diferente. Por isso a necessidade de lembrarmos todos os dias sobre isso. Com tranquilidade. Quanto mais contato, quanto mais informações sobre isso, mais tranquilo será.
mais tranquilo será. Sair do Maia, sair da ilusão. Sair da ilusão. Se desconectar da Matrix e se conectar com o próprio Deus vivo, com essa grande obra, sabendo a sua função, sabendo aquilo que você tem que fazer aqui no plano da Terra. Despertar todas as manhãs, tomando essa consciência. E buscar manter essa consciência durante todo o dia. Pequenas pausas em cada ação. O que eu vou falar? Como eu faço aqui agora? Qual é o próximo pensamento? Pedir a inspiração do Espírito Santo para que você possa falar. Parar e dizer: isso é justo e amoroso? O que eu vou falar? Tirar essa palavra que é maldita, preguiça. Ter essa plena e pura consciência de que essa palavra, antes da ação, essa palavra vem antes da ação. A ação é só uma consequência da palavra falada e escrita, preguiça. Ela está ligada, essa palavra, às hierarquias inferiores, ao príncipe das trevas. Entender, pleno e puro, que você cumprir a sua missão dá trabalho. Dá trabalho. Parar e observar cada ação, cada movimento que você faz. Cada pequeno movimento que você faz. Parar e observar. É justo e amoroso? Isso está conectado ao Cristo? Ei, Espírito Santo, fala aí. Dá consciência a mim. Cada pequeno movimento que você faz. Cada ação. Cada ação que você vai tomar. Cada decisão que você vai tomar. Cada ação que você vai executar. Precisa parar e ter uma pequena pausa. E uma observância. Está conectado com esse eu observador. Essa é uma encruzilhada. Essa é uma estrada que a gente cruza todos os dias. Mais de uma vez por dia. Muito mais que uma vez por dia. Talvez centenas de vezes por dia. Nós nos encontramos nessa encruzilhada. Alguns conseguem enxergar ela, outras não. Mas a gente cruza todos os dias essa encruzilhada. Qual é essa encruzilhada? Vivo, como eu vivo todos os dias, sem pensar, porque não dá trabalho. Vou e simplesmente tomo o caminho mais fácil e simples. Ou eu paro e penso em cada desvio, em cada encruzilhada que eu encontro. Eu posso ir para a direita ou à esquerda, parar e observar e tomar a melhor atitude. Ou talvez você dê mais 10 passos e encontre outra encruzilhada. Parar, observar. Mas Marcelo, mas isso é muito chato. É, mas é belo. É chato e belo. E a partir do momento que você domina e controla essa situação, sua vida se transforma. Ei, presta atenção. Sua vida só vai se transformar, eu te garanto, se você fizer o que eu estou te dizendo. Todos que de alguma forma atingiram a plenitude e a prosperidade, executaram consciente ou inconsciente isso que eu estou dizendo para vocês. Parar e observar. Isso é justo e amoroso? Tem fundamento? Não. Não tem.
Não sei, então eu sento e medito para entender se eu vou para a direita ou para a esquerda. Tomar a atitude e a responsabilidade sobre as tuas mãos. Sobre as tuas mãos. De que você decidiu ir para a direita e não para a esquerda. E as consequências de ter ido para a direita. Esse é o livre-arbítrio. Essa é a construção da sua existência. É aí que precisa caminhar as coisas. Precisam caminhar as coisas. Por isso a palavra de hoje, ela diz para nós. E nós iremos a Gênesis 14 hoje. Por isso que a palavra de hoje, ela nos diz. E essa arte está confusa, viu, dona Joyce? Ela nos diz aqui. Deixa ela. Faz com que o meu projeto para o futuro não seja um sonho em vão. Ora, como é que ele pode não ser um sonho em vão se eu não pensar nele? Primeiro, se eu não tiver um projeto. E pensem, a maioria de vocês não tem nenhum projeto. Projeto de vida mesmo. Projeto das minhas relações, projeto da minha espiritualidade, projeto dos meus ganhos financeiros, projeto da minha profissão, projeto. Um projeto. O que é um projeto? É algo metodológico, é algo que eu pensei, planejei, que eu pesquisei. Não é que eu fiz na minha cabeça. Ah, eu vou por ali. Ah, talvez sim. Ah, não, aqui talvez. Ah, não, vai indo, toca. Qual é o projeto que eu tenho para minha relação? Comigo. Ei, presta atenção, qual é o projeto que você tem para a relação de você com você mesmo? Não é com o outro primeiro, é com você. Qual é o projeto? Projeto. Desenhado, metodológico, desenhado. Primeiro passo, segundo, terceiro, isso, por quê, por aquilo, isso aqui talvez dê essa consequência. Pesquisei, me informei, etc. E fiz um projeto comigo. Ou você fica, acordo, enfim, né? Na normose que a gente vem falando. E aí eu estou no piloto automático. E aí eu quero que minha vida seja diferente. Não será. Lamento em te dizer. Ela não será. Projeto. Com você. Projeto com o seu cônjuge. Lembre, importante aqui. Nós vamos a Gênesis 14. Então me vem essa inspiração agora pelo Espírito Santo, que eu estou o tempo todo aqui. O que é? Eu falo o quê? Trago para onde? Só para ir meus ouvidos. Eu estou falando com vocês, eu estou o tempo todo em conexão aqui. E aí me vem, tudo é em par. As coisas são feitas em pares. Fale sobre os pares. E é isso. É só olhar o que nos baseia. O que deve nos basear a vida. E aqui, a obra de Deus, é isso que nos baseia. Todas as nossas atitudes devem ser baseadas aí, na obra do divino e do sagrado. E se a gente olha a obra de Deus, não tem absolutamente nada que não esteja em pares. Não há nada que seja criado que não foi criado em pares. Por isso o princípio masculino e feminino. Por isso que quando a gente invoca e nos conectamos com o Deus vivo, nós falamos grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós. Por isso essa fala. Simples assim. Então, espera um pouquinho. Seu projeto precisa estar em pares. Pares. E pares com pares. Não é só um par. Esse par vai comungar com outro par, com outro par, com outro par, com outro par e assim por diante. Por isso a importância de ter um projeto em que você tenha um companheiro ou uma companheira com você. Simples assim. A fase do eremita é a fase final da sua vida. Todos nós chegamos sozinhos aqui e iremos desapegados do que é da matéria e do que foi vivido aqui no plano da Terra. Vai chegar esse momento, talvez não chegou,
Eu não conheço nenhum de vocês que me seguem aqui que esteja ainda nessa fase. Cuidado para não construir a sua casa numa ponte de madeira. Isso vai ser um problema no futuro. Simples assim. Será um problema no futuro. Então, projetos. Faz com que os meus projetos do futuro não sejam em vão. Precisa primeiro ter um projeto. Que eu lançando as minhas fantasias aos céus, elas se tornem aos homens como uma chuva abundante de verdades. Uau! Pesado aqui. E belo. Pesado e belo. Fantasias. O que ele quer dizer aqui, codificado? São as formas pensamento, a nossa arquitetura nas formas pensamento dentro de nós. Cada vez que você faz uma forma pensamento, é um pedido que você está fazendo para o gênio da lâmpada. Cada vez que você projeta internamente a sua criatividade, na sua imaginação, imagem e ação, cada vez que você faz essa arquitetura, essa fantasia dentro de ti, sobretudo quando ela está alinhada a um propósito, a um projeto maior, está lançando ela aos céus, lançando ela aos céus, e que ela retorne, esse é o pedido, aos homens como uma chuva abundante de verdades. Ou seja, olha que lindo isso, que os nossos projetos, as nossas fantasias, nossas projeções, elas estejam conectadas com o propósito divino e sagrado. Porque uma verdade abundante que volte, reorganize tudo que precisa reorganizar, porque você é que sabe. E que ela volte como uma chuva abundante ao plano da terra. Ora, se eu não tenho um projeto conectado ao propósito, como é que eu vou arquitetar tudo isso que está dito aqui? Não é possível. Por isso o começo diz que os meus projetos, que já estão feitos, conectados ao propósito, não sejam em vão. Que eu jogue aos céus e ele volte a uma chuva abundante de verdades, que faz circular em minhas veias o sopro da eternidade. O Espírito de Deus, a quinta essência, o átomo nous, que isso circule, o sopro da eternidade, o sopro de Od Revavirê. Nas minhas veias, conecte a esse sopro da eternidade. Uau! Que não repetindo erros do passado, por isso a importância do renascer, renasço, aprendo com erros e acertos do passado. Renasço. Não repetindo erros do passado. Então eu possa construir assim um universo novo. Então, a gente sempre precisa olhar o inverso para entender o que ele traz aqui. Essa é uma chave importante. Se ele está dizendo que não repetindo erros do passado eu possa construir um universo novo, ora, eu só posso construir um universo novo se não repetir erros do passado. Pegar a chave? E ontem, isso foi uma das minhas meditações foi essa. O bate-papo com Deus vivo. Porque eu tenho consciência que em um determinado momento eu fui testado em uma situação. E eu falhei nessa situação. Quase como Jó, né? Não foi exatamente como Jó, mas eu quero dizer, foi um teste natural do universo, em que eu falhei. E eu não posso me culpar por essa falha.
Porque se eu falei é porque eu não estava preparado. É simples assim. E o teste é isso, é para ver se você está preparado. Mas você tem que tomar consciência disso e dizer, caramba, dá-me força, né? Porque eu serei testado de novo. Todos nós somos. Para ver se você evoluiu. Tipo assim, entendeu? Aconteceu alguma coisa, um cigarrinho. Aí você vai lá, pega o cigarrinho, entendeu? E dá uma fumadinha. Pronto. Esse é um pequeno teste. Esse é um pequeno teste. Tem uma pequena tentação ali na história. E aí você vai lá e cai na história. Por que caiu? Porque ainda não estava preparado. Precisava viver aquilo. E é um teste mesmo. Teste mesmo. Como é que é isso? Está preparado ou não? Vamos testar. Para ver se dá para evoluir na missão ou não. Então, que eu possa evoluir, não caindo em erros do passado, para construir um universo novo. Livra-me dos caluniadores e daqueles que combatem a tua obra na terra, por favor. Afaste-me. Afastem todos, absolutamente todos, que combatem a tua obra, Senhor. Que nenhum deles se aproximem de nós. Que nós possamos estar em plena e pura conexão com Deus vivo. Sobretudo dentro de nós. Afaste esses pequenos demônios dentro de nós. Palavras que salvam, graças a Deus, que nós estejamos conectados com a música das esferas, com o criptar das estrelas, escutando o mundo do alto, em nome dele que foi aí sempre será, Soriode Revavirê. Saudações na luz ao terceiro coro, ao coro dos tronos, regido pelo sagrado príncipe Cassiel, Jeová Elohim Cassiel. Vamos a Gênesis 14, se vocês têm perguntas, e com certeza tem, vocês só estão tímidos e fechados, né? Porque somos seres pensantes, e eu estou provocando vocês o tempo todo aqui. O tempo todo eu estou provocando vocês aqui, na direção correta, né? A pensar para poder evoluir a sua existência. Então tragam isso, é muito importante, vocês trazerem essas reflexões, essas indagações, né? Outra coisa, você não está inscrito, inscreve no canal. Aqui tem o nosso Pix, você pode colaborar. Luiz Marcelo, mas eu já colabora mais. Sem se endividar, né? Eu vi outro dia um vídeo que eu fiquei impressionado, fiquei de cara com esse vídeo. Uma pastora que ela falando para eu, não, porque você tem que pagar o dízimo e se você não tem, se endivide, peça dinheiro, etc., para que você possa contribuir aqui, porque senão você vai para o inferno, cara. Ela falava exatamente isso, vai para o inferno. Putz grila, meu, vou te dizer, viu, quando eu escuto umas coisas dessa, eu vou dizer que eu tenho que acessar esse lugar que acessa, é um teste da minha compaixão e do meu amor por essa pessoa, né? Porque não é fácil, nossa, escutar um negócio desse, né? Esses são os caluniadores e que combatem a obra em nome de Deus, que é o pior. Ela não sabe a consequência que vai ter na vida dela. Isso é impressionante. Então não se endividem, não tem nada de dívida, não é para se endividar, né? É para você colaborar dentro da sua possibilidade, né? Com a nossa comunidade e que a gente possa crescer, né? Juntos, tá? Vamos a Gênesis 14. Gênesis 14. Vamos ver o que nos traz aqui Gênesis 14. Nossa direção. Bora lá, queridos. Começa de cima para baixo. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, tirar os comentários aqui.
Saudações na luz a todos que estão aqui comigo, chegando. Vamos ver. Abraão salva Lote. Naquela época, Arafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Azalar, Kedorlaomer, rei de Alaão, palavras que a gente não fala normalmente, né? E Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Dadimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Balá, que é Zoar. Então foram à guerra. Naquela época, né? Todos esses reis foram à guerra. Foram à guerra. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Presta atenção, tem uma chave aqui importante. 13º ano se rebelaram, né? Nós temos aqui plena e pura consciência que a 13ª energia é uma energia de grande transformação. As pessoas têm medo do número 13, etc., porque desconhecem a causa. Olha o que eu estou trazendo para vocês aqui. Desconhecem a causa, o mundo da causa, o que causa um efeito. Então, o que você está dizendo, Luiz Marcelo? Eu estou dizendo que tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa entender o mundo da causa, o que aquilo causa. Ele vai causar um efeito. Você sabe qual é o mundo da causa. Então, o 13º número, eu tenho medo, por quê? Porque eu não sei. Então, eu não sei qual é a causa, né? Dizem alguma coisa, eu só vou saber se eu estudar. Se eu obtiver informação. Se eu obter informação, trabalho essa informação, aprofundo essa informação, bem, aí eu sei sobre isso. Se não, eu sou um mero ignorante. Eu sou o quê? Um joguete, que fico repetindo coisas que eu não tenho conhecimento. Que eu escutei e só solto, escuto e solto. Isso é reativo. Não. Eu escuto algo novo e se aquilo me interessa, eu me aprofundo. E aí eu sei que é isso. Então, ó, no 13º ano, eles falaram, opa, aqui precisa de uma grande transformação, né? É isso que está trazendo aqui. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se alinhado derrotaram os Refaim em Asterote Carnaim, os Zuzim em Ram e os Emins em Saver Kiriatayam e os Heroeus desde o monte de Seir até El Pará, próximos do deserto. Então esse reino, né, do rei Kedorlaomer derrotou quem eles estavam combatendo e depois voltaram e foram para Mispat, que é Cades, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amoreus que viviam em Hazazon Tamar. Tudo bem? E segue. Então, os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adamá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar,
marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra esse rei, né? Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Ezalar. Eram 4 reis contra 5, 4 reinados. Olha, nós estamos falando aqui de reis, de reinado, né? Presta atenção a frequência que nós estamos pegando aqui. Presta atenção. Eu tenho falado aqui para vocês, né, com muita clareza, da importância de nós restituirmos o nosso reinado. Então, falar de reis, ler sobre reis, nos coloca sobre essa frequência. Tomar consciência disso. Plena e pura. Então veja. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vendedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e partiram. Os vencedores, saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e os mantimentos, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão. Aqui está a chave. E os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. E segue. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão. O hebreu, que vivia próximo dos carvalhos de Mamré, o amorreu. Mamré e seus irmãos de Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente, Ló, foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318, outra chave. Não existe acaso. 318 homens treinados, nascidos em sua casa, no seu reinado, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e os parentes prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então, que é o mais importante, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe-lhe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, abre aspas, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Fecha aspas.
E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Lhe deu o dízimo de tudo. Por aquilo que ele produziu. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que não pertence a você, do que pertence a você. Não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Olha que importante a chave aqui, né? Eu enriqueci Abraão. Não, devolvi tudo. Fui, fiz o que tinha que ser feito, retornei, rendi graças ao Deus vivo, na conexão de Melquisedeque, que é a conexão maior com o Deus Altíssimo, rendi graças e devolvo tudo a você e sigo a minha vida. Não aceitarei, a não ser que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Maner, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Gênesis 14, palavra que salva, graças a Deus. Muito bem, queridos. Então, veja que importante aqui, né? Fazendo aqui um apanhado. Veja que importante, né? O que ele está trazendo aqui. Livra-me dos caluniadores, daqueles que combatem a tua obra da terra. Faz que as minhas fantasias subam aos céus e desçam em abundância de chuva de verdade. Que os meus projetos não sejam em vão. Plena e pura conexão, né? E essa conexão, lendo Gênesis 14, nos traz essa consciência também da união, de nós entendermos a união que faz a força. Lembra que eu falei? Tudo se faz em pares. Pegar a chave da onde veio o recado, né? Tudo se faz em pares, nada sozinho. Eu tenho só o meu reinado, sozinho. Não, meu reinado está conectado ao reinado da ordem de Melquisedeque. E a partir daí, há projetos e coisas que precisam acontecer. Obviamente, nós estamos falando de uma época, né, em que os instintos da humanidade estavam muito aguçados, né? Nós éramos ato falho, né? A hierarquia humana era muito mais animal, né? Muito mais animal do que o animal. Ela tinha muito pouco ainda de conexão com uma conduta humana. Eram animais em corpos humanos, né? A gente poderia colocar numa proporção, talvez em um corpo humano tendo 90% de atitude animal e 10% humana. Hoje, sei lá, poderíamos pensar em 50-50, né? Quanto humanidade, quanto hierarquia humana. Hoje, ou talvez 60-40. Hoje a hierarquia humana é muito mais animal do que animal. Ela tem mais atitudes e qualidades humanas do que animais, né? Mas continua tendo atitudes animalescas, né? Por isso, a minha inspiração durante a aliança ativa de falar pausa. O animal não tem pausa, ele é reativo. Uau! Cada vez que você for reativo, você está sendo animal, né? Cada vez que você for reativo. E cada vez que você parar e fizer uma reflexão daquilo que deve ou não ser feito, né? Deve-se ou não ser feito, para tomar a melhor atitude, diante da encruzilhada, você está sendo humano, né? Ou pode ter essa possibilidade de ser humano. Pegaram a chave? Aí?
Por que em tempos que estamos mais reflexivos? Por quê? Agradeço a pergunta. Por que tem tempos que estamos mais reflexivos e outros que outros tempos? Mais aterrados ou mais espirituais? É nossa alma pedindo isso? Bom, aqui tem um ato falho, né? Que alma pedindo, né? Se você tem essa fala, que foi que eu acabei de falar do ato falho, a minha alma pedindo isso significa que eu me identifico como humano. E aí tem uma alma pedindo. É uma inversão de papel e valores aí. Quem está chegando aí tá me escutando no Facebook, tem uma pessoa, né? A gente tem caminhado, eu tenho esquecido, né? Você tem visto lá o Instagram? Nós vamos cuidar do Instagram. Bom dia, Kenneth. A Regina. Bom dia, Regina. Dia abençoado. Falei, mas aprendi. A Regina. Perdão, não interagi com você, Regina. Bom dia. É bastante coisa. Agora solta lá, entrou. Acolhe o pessoal ali. Bom dia, queridos do Instagram. Então veja só, Sol. Esse é um ato falho muito comum entre a gente, né? Porque a gente tem uma conduta e uma educação e uma doutrina de se ver humano. E aí a nossa fala é exatamente assim, é uma fala como se fosse humano, né? A nossa alma pedindo é tipo assim, como que eu poderia falar? Que eu sempre dou esse exemplo de que o piano, né? Que o pianista precisa que o piano precisa de um pianista para tocar, senão ele não toca. Então é quase como se eu falasse, é um ser humano querendo saber o que faz, o que a gente faz, como se eu fosse o piano, entendeu? Né? Isso é muito doido, cara, pensar nisso, sabe? Porque é exatamente isso. Nós somos seres espirituais, né? Na qualidade de alma, almáticos, né? Vivendo uma experiência humana. Então não cabe dizer, peraí, a nossa alma pedindo isso, que isso, né? Sou eu pedindo isso? Percebe? Essa é a palavra. Eu sou quem? Essa alma. A gente precisa cada vez mais se identificar, aí sim, né? Se identificar com essa qualidade de alma. Isso é muito doido. E é um caminho de evolução. É um caminho de evolução que precisa ser trilhado. Então, um ato falho, né, da história. Sou eu pedindo isso? Dessa música que eu sempre trago do Jorge Versilos, que chama Blavatsky, né? E que é uma homenagem, obviamente, a Helena Blavatsky, né? Essa música. E que é uma conversa dele, humano, qualidade humana com a alma. É muito linda essa música, né? É o Blavatsky. Então, a resposta à sua pergunta está exatamente nessa colocação que eu acabei de dizer. Se essa consciência almática, se essa consciência de quem realmente nós somos estiver desperta, você estará sempre reflexiva. Não há como. Você vai estar sempre observando, sempre conectada, né? Então, qual é a resposta? Por que a gente está mais reflexivo em alguns tempos? Por quê? Porque nós estamos mais conectados ou menos conectados. Ou, em outras palavras, toda vez que eu estou desconectado, eu vou ser um piloto automático, né? Eu vou ser um piloto automático, né? E de novo, né? Eu vou ajustando as coisas, ajustando. Correção de rota, né? O que está de errado? Eu acabei de dizer, você está colocando aí eu errei a pergunta. Você não errou nada, você fez a pergunta exata como ela é.
no nível e no processo que você está. Esse é exatamente o que eu falei do meu teste e daquilo que eu me equivoquei. Falhei no teste. Falhei mesmo? Não. Eu fiz aquilo que tinha que ser feito, porque era o que eu dava conta, né? Mas o que eu dei conta, né, mostra que eu não estou preparado. Eu falei isso, né, hoje, aqui. Então, quando a gente se expõe, como você está se expondo, quando a gente tem uma atitude, tem uma ação, é a possibilidade da gente olhar diante, né, de um mentor, diante de um mestre, diante de uma pessoa com mais conhecimento do que você, do que nós, que pode ser a própria vida, como eu disse, a situação se apresentou para mim na vida e de uma forma inusitada, então pode se apresentar de várias formas inusitadas, mas sempre em ação. Sempre em ação. Se não tiver ação, né, você não vai poder estar observando como é que você está colocando as ferramentas em prática. Então você teve uma ação, você fez uma pergunta e ela está correta. Dentro do seu processo, do seu nível, está tudo certo, né? Tudo certo. Agora, ela é um espelho e ela demonstra simplesmente as coisas que precisam ser ajustadas. Simples assim. Né? Ela mostra, olha, isso aqui precisa ser ajustado. Então veja, na sua pergunta teve um ajuste e na sua justificativa da pergunta já teve outro ajuste, porque lá você colocou errei. O que é errado? Não tem nada errado. Ah, eu me equivoquei. Talvez também não. Você foi o que você é, né, nesse momento. Isso mostra um espelho em que você ainda tem muito mais uma identificação, né, com esse corpo humano do que com a alma. E é justamente isso que te tira do estado reflexivo, que te tira do eu observador, que te tira da possibilidade de estar conectada com o mundo espiritual e se conectar com esse mundo terrestre e estar identificada com os sentimentos, né? Identificada na confusão dos pensamentos e fora dessa conexão. Então é um caminho, é o que eu sempre dou exemplo, eu sempre busco dar exemplos simples para que a gente possa entender. E o exemplo mais simples disso que você está colocando e que é um processo, né? Você não errou nada, Solange. Estou afirmando aqui para você. Você não errou nada. Estou dizendo para você, você escreveu de novo aqui. Sim, só errei como? Não, você não errou nada. Você mostrou exatamente qual é o seu processo. E é isso que é o belo da história. De acolher o processo. De olhar e falar, caramba, eu ainda estou identificada na condição humana. Porque eu escrevo como se eu não fosse uma alma. E está tudo certo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então o exemplo que eu dou, que é muito simples, é a consciência do banho. Eu sempre digo, nós deveríamos ter um banho consciente. O que é um banho consciente? É entrar na água e agradecer a água, e sentir a água, purificando o corpo. Entender que aquela água é um organismo vivo. Que a água que está descendo não tem nenhuma diferença com a saliva que está na minha boca. Absolutamente nenhuma diferença. É uma bênção eu ter essa consciência plena e pura. E do agradecimento daquele elemento vivo, né, dele estar me banhando, de estar me purificando, dele estar cumprindo a função dele, na qualidade aguática dele, do elemento que ele é. Ou seja, o banho, no estado de presença do aqui e do agora, né, precisa ser um banho contemplativo. Muito bem, eu estou dando um estado de consciência para vocês aqui. Vocês acreditam mesmo que o próximo banho que vocês tomarem, vocês vão lembrar disso que eu estou falando? Talvez vocês vão lembrar disso da próxima vez que eu falar de um banho. Olha, lembra que o banho, não sei o que, caramba, Luiz Marcelo já falou isso e eu esqueci. Isso é um processo que aconteceu comigo. Eu sempre conto essa história.
né? Que o primeiro dia que eu tomei banho e tive essa consciência, na hora do banho, eu tive, cara, um orgasmo almático, tive um orgasmo espiritual, né? De uau, caramba, eu não lembrei depois que eu saí do banho, eu não lembrei 2 dias depois, eu lembrei no banho, mas é uma fração, lembrei no banho, não foi o banho inteiro, foi um momento ali, uma fração que eu lembrei do banho, que eu tinha que estar consciente. E no segundo dia, foi 20 segundos, depois 30 segundos, até que, cara, se torna uma rotina. Se torna aquilo que é um novo universo, que é o que Michael traz pra gente hoje. Se tornou um novo universo, em que hoje eu não tomo nenhum banho, absolutamente nenhum banho que não esteja consciente. Agora eu tenho momentos de desconexão no banho. Então de 100% do meu banho, talvez 10% eu não esteja conectado. Eu falo, estou desconectado. Estou pensando no que eu vou fazer, no que eu fiz, não sei o que lá, e não estou no banho. Opa, peraí, água, me purifica. Caramba, gratidão. E o toque no corpo, e o cheiro da água, e o barulho que cai a água, e os aromas que estão ali, e desfrutar daquele banho. A mesma coisa aqui. Por isso que tem algo que é uma qualidade minha, que é essa qualidade do foco. Eu tô aqui, some tudo. Isso eu desenvolvi a partir da dança. Não dá para você estar em cena, dançando, pensando no que vai acontecer, no que aconteceu. E tem muita gente que se perde e não consegue dançar por conta disso, porque não vence essa barreira. E é um treino, você tem que treinar. Treinar onde? Na aula. Treinar onde? No ensaio, para que você vá para a cena. É um estágio. A aula, ninguém depende de você. É você equivocando, fazendo as coisas no seu processo. É você no seu processo de ajuste, de crescimento. Quando você vai para um ensaio, você já está com o coletivo. Se você se equivocar, o cara vai ter que repetir de novo. Porque você errou ali, você fez a coisa errada, né? Você se equivocou no movimento, esqueceu alguma coisa, etc. Para, o coreógrafo vai falar, o ensaiador, para, repete, repete, repete. E cada um que se equivoca ali, de todos os integrantes, né, dependendo do equívoco, o ensaiador vai mandar voltar, cara. Vocês não têm ideia o que é você ensaiar no coletivo. Alguns de vocês podem ter vivido isso, ter feito aula de dança, né, uma coreografia. Agora, isso vocês precisam imaginar no nível profissional. Porque no nível amador, se o professor, se o ensaiador, ele tem uma consciência, ele vai deixar passar coisas que tecnicamente, profissionalmente, não poderia deixar passar. Mas ele deixa passar, ele vai ver o conjunto da coisa, ele não vai ver detalhes, etc. Quando você chega num nível profissional, como eu cheguei na Europa, cara, não tem, entendeu? É como a Fórmula 1. Se o cara errar na Fórmula 1, ele destrói um carro de 400 milhões, entendeu? Não tem erro, cara. E se ele não tiver um erro grosso desse, mas tiver um pequeno errinho, é 2 centésimos, entende? A diferença de um carro para o outro é 3 centésimos. Não estou falando de 1 segundo, hein? Eu estou falando de 3 décimos de 1 segundo. A diferença do cara ter entrado um pouquinho torto na curva, ter acelerado antes, ter acelerado depois, brecado antes, brecado demais. É muito fino, cara. Muito fino, entende? A história. Então, você acha que dá tempo do cara a 300 km por hora, entendeu? Pensar no que ele está comendo, no que ele vai... Depois, talvez, o Fernando Alonso da vida, que está com 40 anos, né, foi super engraçado, cara. Ele andando, ele dirigindo, ele viu o painel, cara, né? E ele viu não sei o que no painel, ele falou no rádio, né? No painel, falou assim, o que está lá no painel? Eu vi um negócio escrito lá no painel, e estava dirigindo e fazendo a volta perfeita. Isso é um nível que o cara atinge.
que ele executa aquilo e ele consegue pensar em outras coisas, mas está focado ali, não tira o foco do que tem que ser feito. Então, estar conectado com o Deus vivo, está focado como eu estou aqui agora, some tudo. Eu não sei o que é casa, o que é o vizinho, o que é não sei o que, não, estou aqui focado, completamente focado, né? Assim deve ser a nossa vida, a nossa existência, em relação à espiritualidade, em relação às reflexões. E isso é um ganho, como eu acabei de dizer, a humanidade como um todo era muito mais animal do que animal, do que humana, né? Muito mais animal do que humana. Muito mais. Nessa época que nós lemos aqui de Sodoma e Gomorra e etc. Eu dei uma proporção aqui, que não sei se é essa, mas não importa. 90% animal, 10% humano. Então era muito mais animal do que humano. Pois isso inverteu, está invertendo. Hoje a gente pode colocar, sei lá, 55-45, para ficar uma proporção 51-49, tá mais ou menos isso. Nós temos já uma qualidade da humanidade, em grande parte, com condutas e sistemas, né? Mais humanos do que animais, mas ainda muito animal, muito animal. Nas famílias, nos tratos com o governo, né? E tem uma coisa de um retrocesso e de um avanço, né? Tem um retrocesso e um avanço aí, conectado, junto. Então é isso, né? É um ato falho, mas esse ato falho, ele é a possibilidade de você se auto-observar. É só na ação que a gente faz isso. E não pode gerar culpa, que foi o que eu falei de mim mesmo, né? Porque a minha falha foi grave, almaticamente falando, espiritualmente falando, né? Talvez para a condição humana passe batido, e se eu converso com alguém que não tem a consciência que eu tenho, vai dizer, mas que bobagem, isso é nada a ver, né? Isso aqui, percebe? Mas eu sei, né, a consequência é a gravidade que teve da minha atitude. E é esse ajuste fino que eu estou dizendo para você, né? Agora, eu só tive isso porque eu tive ação. Porque eu me deparei com aquilo e tomei uma atitude me deparando com aquilo. Isso mostra quem eu era naquele momento. Isso demonstra o meu processo. Qual o processo que eu estava vivendo. Isso demonstra qual o processo que você está vivendo. Por isso a importância de trazer as perguntas. E trazer as perguntas não com certezas. Porque alguns de vocês às vezes me trazem perguntas querendo fazer a pergunta para dizer alguma coisa para mim ou para a audiência. Esse é o sabido, né? Então, tipo assim, eu sei, mas eu vou perguntar. Estou trazendo essa pergunta, mas eu sei. E aí a pergunta vem com uma qualidade que eu olho e vejo os equívocos e os ajustes que precisam fazer naquela pergunta. E normalmente essas pessoas ficam bravas comigo, porque elas não esperam isso, entende? Elas esperam que eu vá só acolher a pergunta e não vá falar nada dela. Cara, é você que está fazendo a pergunta, eu vou falar de quem se não é de você? Percebe? E graças a Deus que você tem essa possibilidade de fazer a pergunta para alguém que tem conhecimento e tem conexão. E eu sempre digo, vocês aproveitam isso muito pouco. Vocês aproveitam muito pouco isso. Porque ficam com vergonha, né? Porque ficam com medo de serem repreendidos, né? Com medo de estar certo, de estar errado, e de se expor, de uma série de coisas, entende? Mas isso só faz com que você não cresça e que você não aproveite a oportunidade que você tem aqui todos os dias, nessa hora da manhã. Então é isso. A sua pergunta tem a resposta. Na maioria das vezes,
a própria pergunta traz a resposta para a gente, né? A gente só não consegue enxergar por falta de conhecimento. Senão não estaria perguntando na história. Medo? O que tem medo? Medo de perguntar. Acho que é isso. Então, mas tem que vencer esse medo, porque é o medo da rejeição, é o medo do certo e do errado. Tem que vencer esse medo, cara. Porque é só se expondo, é só se expondo, cara, entende? Que você vai conseguir progredir. Faça isso, entende? Se exponha. Não tenha medo do ridículo. Ridículo, eu sempre falo, né? Falava muito essa frase. Ridículo é extraordinário, que inclusive não é minha, é do Pablo. Essa frase, né? O ridículo é extraordinário. Tem que criar a minha frase em relação a isso, né? Esse retrocesso e avanço é uma regra, quero dizer, acontece na natureza ou só conosco? Essa é uma pergunta interessante, caramba. Bem interessante essa pergunta, né? Olha, estou refletindo um pouco sobre essa pergunta, porque eu confesso para você que eu nunca parei para refletir sobre isso, né? E a primeira vista, né? Nas primeiras reflexões aqui em relação a isso que você pergunta, me vem que isso é uma condição das hierarquias que não estão prontas. As hierarquias que já estão finalizadas, estão prontas e tem um processo, né, natural, eu penso que isso não aconteça. Por um outro lado, tem algo importante. Você é uma veterinária, né? Você estudou fisiologia, né? Estudou toda essa questão do processo. Você tem uma questão natural, né? De seleção natural. Isso por si só é uma evolução, que é o que você está perguntando, de um retrocesso e um avanço, né? Você tem sementes que vingam, sementes que não vingam. Você tem sementes que vingam sei lá, e dão um fruto, mas ficam expostas a fungo, e você pode entender que a destruição daquela árvore, ou o não fruto, né, daquela árvore, seja um retrocesso, porque a função dela era para dar fruto. Por que não está dando fruto? Sei lá, estou dando um exemplo aqui, né? Você vai ter a junção de animais, né, que vão dar filhotes, ou o que quer que seja, né, dentro da sua natureza, que não estão dentro da ordem natural. E que esse processo seletivo da junção de um DNA com outro, também, né, você pode entender que tem um retrocesso, tem uma junção para que possa se reorganizar e estar mais evoluído. Eu sempre digo, né, se você ferve uma água, por exemplo, né, se você faz com que uma água entre em ebulição, deixa eu tirar isso aqui que está me incomodando. Se você tem uma água que entra em ebulição, né, aquele estado de quebrar as partículas da água é um caos. Quando você ferve uma água, você gera um verdadeiro caos ali de quebra de partículas, né? E quando ela resfria, ela se reorganiza. E sempre de uma forma mais complexa, né? Mais complexa e mais evoluída. Sempre. Ela nunca volta ao seu estado original, né? Quando você ferve uma água, se você for estudar isso, não vai simplesmente ser H2O, né? Ela vai se organizar de uma outra forma. E essa outra forma é sempre mais complexa e mais evoluída, né? Agora, veio de um caos. Se a gente entender que esse caos é um retrocesso, pronto, né? Percebe? São reflexões. E você vê que as minhas reflexões, as reflexões que eu estou fazendo com vocês aqui,
Fala, Cadi! O Claudinei entrou aí, deu uma bisoiada. Você vê que as reflexões que eu estou fazendo aqui é baseado em quê? É baseado em informações que eu tive, conhecimento, né? Há outras reflexões que eu tive, sabe? Por isso essa importância de nós pensarmos. Um ser pensante é um ser que está se libertando. Nenhum ser é liberto se não pensar. Invertendo a frase. Ele só vai se libertar se pensar. Por isso a importância de ler, de se aprofundar, né, nas coisas. Certo? Queridos, então, possamos estar conectados à ordem de Melquisedeque com Abraão, imbuídos da energia de Neshael, 21ª frequência no dia de hoje, do Deus vivo. E vamos para a nossa melhor versão, fazer a imagem da nossa melhor versão. O que vocês acham? Bom? Bora lá fazer nossa melhor versão? Melhor versão de nós mesmos? Tcharam! Cadê? Eu cansei isso aqui. Ah, tá um do ladinho do outro. Vamos à nossa melhor versão, a melhor versão de nós mesmos, queridos. Bora lá. Se a gente fala que Neshael, né, essa frequência está dizendo lançar aos céus e que venha em abundância a verdade, essa grande arquitetura começa dentro, né, dentro, nas nossas formas pensamento, nossa forma pensamento. Então, bora fechar os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na respiração um pouquinho. Sentindo o ar entrando e saindo. Deixa os pensamentos passarem e mantenha o foco na respiração. O ar entra e sai. Conectados estamos aos corpos, à coroa, à Trindade Sagrada, ao Cristo e ao Espírito Santo, à Lua e o Sol e a Saturno. Traga uma tela branca, as suas formas pensamento, em 3, 2, 1. Está o seu corpo físico, o seu primeiro templo ali. A arquitetura, a fantasia. Se veja na sua melhor versão, a melhor versão que você tem de você mesmo, que você dá conta de enxergar. E com esses atributos trabalhados de hoje, isso é mais uma pecinha que vai entrar aí. Veja esses atributos de um ser pensante, que já está conectado com a espiritualidade mais de 80%, 90% do dia. Ele tem roupas novas, cabelo novo, sapatos. Veja esse corpo físico transformado nesse novo universo que vai nascer de dentro de você. Ele já é 99% na condição humana e só 1% animal. E mesmo essa condição animal, ela é consciente
Porque você vive também essa condição animalesca dentro do plano da Terra. Do instinto, da relação sexual mais carnal, do desfrute de uma alimentação terrena. E tá tudo bem, mas você tem o controle, o domínio disso. Esse ser que você está vendo, projetado, tem o domínio disso. O controle, a liderança dos seus instintos e da condição humana e animal. Em 3, 2, 1, você está na sua casa, no seu palácio sagrado. Se veja na nova casa. Eu quero que você vá para o seu escritório, aonde ele está. Eu quero que você sente, quero que você veja esse ser. Você está se vendo, hein? Se veja aí, veja esse ser sentado no escritório. E ele está ali planejando tudo na vida dele. As finanças, as relações, os projetos de vida, a própria espiritualidade. Ele tem tudo planilhado, tudo esquematizado, conectado com um propósito maior. Esse ser é um ser que planeja. Esse é um ser organizado, focado. Veja essa versão, essa melhor versão. Isso. Você está vendo agora esse ser sentado na cadeira e ele fecha os olhos para também se conectar com o eu do futuro. O mágico é que você não consegue acessar o que ele está vendo ali dentro dele, porque ele está projetando algo que você nem acessa, que só ele ali sabe. Mas ele está lançando coisas ao universo também. Registre todas essas imagens, sobretudo as emoções que você sente de estar vendo isso, as sensações. Respira fundo, fecha as mãos em punho, firme, forte, para que esse corpo sinta que é nele que vai ancorar tudo isso. Porque você é a voz do futuro, você é a voz do eu observador, você é a voz do comando e você é a voz que constrói a sua arquitetura. Você é a voz que lança tudo aos céus, que é reorganizada e volta em abundância verdadeira. Você é a voz que conecta e vive o seu processo. Você é a voz da vibração que afasta todas as pessoas, todos os seres que estão desconectados com o sagrado e com o divino. Você é a voz que atrai as pessoas conectadas com o divino e com o sagrado. Você é a voz da proteção do seu reino. Você é a voz. E por isso ancora no seu corpo. Respira fundo. Solta. Vai relaxando as mãos. Bate no seu peito, dizendo: eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Muito bem, amados. Vamos às chaves enoquianas. Eu vou fechar esse link aqui com vocês. Seus lindões, viu? Vocês são lindões. Todos lindões. Chaves pode eu ficar aqui no final, que será direcionado. Na hora que fechar essa live, é isso que ela está dizendo, já vai abrir diretamente assim, já vai ter um linkzinho para vocês poderem clicar aí para a chave de Enoque. Eu já abro, tá, o link, é só aguardar um pouquinho.